A prevenção são ações tomadas com o intuito de evitar o agravamento ou surgimento de alguma doença, e ela se baseia no conhecimento epidemiológico, ou seja, no processo saúde e doença. E essas ações buscam atender o público mais afetado por essa determinada doença. Os seres humanos têm lutado contra a doença há milhares de anos, e o problema se tornou mais acentuado quando as pessoas começaram a viver em áreas mais populosas. À medida que a cidade crescia, a doença crescia juntamente com ela, e a preocupação das pessoas de evitá-las ficava cada vez mais acentuada. Somente no século XIX que as pessoas realmente entenderam o processo da doença e começaram a tomar medidas para evitá-las. A partir daí, começou a promover comunidades saudáveis, com hábitos pessoais simples e até medidas dentro da sociedade, como a higienização das mãos, a limpeza de locais públicos e a implementação do saneamento básico. Os sistemas de esgoto, a instalação da purificação da água e códigos de saúde são alguns exemplos da infraestrutura que surgiram para evitar a disseminação das doenças. Algumas nações usam a educação como método de prevenção, como, por exemplo, a educação do HIV e AIDS, que é implementada nas escolas, que ensinam aos alunos como prevenir essa doença. O modelo biopsicossocial foi aceito na OMS a partir de 1948. Ele estuda a saúde e a doença a partir de uma perspectiva integral. Em tese, ele afirma que o funcionamento da mente pode afetar o corpo e o funcionamento do corpo pode afetar a mente. Com isso, ele possui 3 esferas. A primeira é a biológica, que procura entender como que a doença atua no nosso corpo, podendo ser vírus, bactérias, traumas e etc. Já a psicológica procura potenciais causas psicológicas que causam um problema de saúde, como perturbações emocionais, falta de controle e pensamento negativo. Já o social investiga como que os fatores socioeconômicos, a cultura e as relações podem influenciar na saúde. E por que estamos falando do modelo biopsicossocial? Com a sua descoberta, nós entendemos que devemos trabalhar com todas as esferas, e não só com a biológica. A boca é responsável por dar início à nutrição de todo o organismo. Contudo, é necessário ficar atento. Por ser uma área úmida, escura e quente, é favorável para a proliferação de diversas doenças. Por isso, a prevenção em odontologia é crucial, pois conserva a saúde bucal, prevenindo e diagnosticando patologias orais. Além disso, podem causar outras complicações, como problemas cardiovasculares e diabetes. Isso torna a consulta ao dentista essencial, já que as enfermidades que acometem a boca podem causar complicações graves e precisam ser tratadas com seriedade. Realizar uma avaliação cuidadosa em uma clínica odontológica especializada é a melhor maneira de evitar o surgimento desses quadros. Inclusive, deixar que a situação se agrave tem como consequências dores indesejáveis, perda dentária e até gastos imprevistos com clínicas odontológicas e médicas. Por isso é importante ficar atento no dia a dia para adotar essas medidas preventivas. Para conservar a saúde da boca, a ida ao dentista deve ser feita a cada 6 meses. A resposta para essa frequência é simples: a prevenção. Em relação à prevenção na odontologia, nós vamos separar em grupos. E primeiro eu vou falar das crianças, que é importante frisar que a higiene bucal ela deve ser iniciada antes mesmo do aparecimento dos dentes de leite, com auxílio de uma gaze após cada período de amamentação, para que não haja o acúmulo de placas na gengiva do recém-nascido. Após o surgimento dos primeiros dentes, deve ser iniciada a escovação com uma escova de cerdas macias e um creme dental específico para crianças. Destacar também o estímulo para uma alimentação saudável para prevenir o aparecimento de cáries, placas e outros problemas comuns também na infância. É interessante também aplicar bons hábitos na vida daquela criança em relação à saúde bucal, né? Mostrar para ela que é uma coisa importante, um momento importante da escovação e não uma coisa chata, que ela vai querer fugir daquilo a hora chata de escovar os dentinhos. Então, é bom esse estímulo, mostrar para ela que é uma coisa que vai fazer bem para ela. Ir a consultas de 6 em 6 meses com o odontopediatra também
é essencial para que, além do profissional possa auxiliar os pais, ele possa fiscalizar e perceber qualquer problema bucal naquela criança antecipadamente. Bom, a adolescência é um período de risco em relação à saúde bucal, né? Porque mudam-se alguns costumes na alimentação e o comprometimento com a escovação. Então, nessa fase, crescem as chances do surgimento de cárie dentária, doenças periodontais, fluorose, erosão dentária, erupção do dente do siso, maloclusão e traumatismos dentários. Podemos apontar também outros problemas, né, em relação à saúde bucal do adolescente, que são os maus hábitos, né, morder objetos, ranger os dentes, respirar pela boca, né, que podem causar maloclusão, desgaste ou quebra dos dentes. Uma nova face que surge na adolescência e é um problema que devemos prestar atenção é a curiosidade pelo fumo e pelo álcool. Isso pode gerar câncer bucal, manchas nos dentes, mau hálito e doenças periodontais. Outra novidade que surge nessa fase da vida é o uso de piercing na boca. Isso pode gerar infecção, sangramento incontrolável, inchaço da língua, dificuldade ao falar, mastigar e deglutir. Então, na fase adolescente, é essencial mostrarmos a importância da escovação com creme dental fluoretado 2 vezes ao dia, pelo menos, evitar ingerir alimentos, principalmente os açucarados, entre as refeições, e mostrar também a importância da ida a consultas com o cirurgião dentista. Na fase adulta, crescem os riscos de doenças periodontais, câncer bucal, fratura em restaurações, disfunções temporomandibulares, entre outros problemas e doenças bucais que são essenciais o comparecimento a consultas com o cirurgião dentista. É fundamental também seguir todas as dicas que eu falei da fase adolescente, manter uma escovação 2 vezes ao dia pelo menos, com creme dental fluoretado, fazer o uso de fio dental e controle na alimentação, para não ingerir muitos alimentos açucarados. Durante a gestação, os dentes e gengivas precisam de cuidados especiais. Uma higiene adequada, o uso diário do fio dental, uma boa alimentação e visitas diárias ao dentista são medidas que ajudam a reduzir os problemas dentários nas mulheres grávidas. Os estudos revelam que um grande número de mulheres tem gengivite durante a gravidez, com acúmulo de placas bacterianas que se depositam nos dentes, irritando a gengiva. Para que isso não aconteça, manter os dentes sempre limpos, especialmente na região do colo dentário, pode reduzir significativamente ou até evitar gengivite durante a gravidez. O cuidado com a saúde bucal torna-se tão importante na terceira idade como em qualquer outra fase da vida. Vale sempre contar com o acompanhamento de um profissional e seguir alguns cuidados diários, que são: a higiene dos dentes deve ser feita após a refeição, utilizando uma escova de tamanho adequado, com cerdas macias, e utilizar também um creme com flúor, um creme dental com flúor. Manter sempre uma alimentação saudável. Beber muita água ajuda no incômodo com a redução de saliva. Se utilizar prótese dentária, siga rigorosamente as instruções do dentista para limpar elas e consulte o dentista regularmente. Os alimentos ingeridos podem afetar a higiene bucal? A boca é a porta de entrada da saúde geral. As alterações bucais são um primeiro sinal de alerta do organismo. Alimento mais difícil de ser removido das superfícies dentárias durante a higienização também pode ser prejudicial à saúde da boca. A alimentação pode ser ameaça ou aliada. O açúcar presente em doces provoca uma queda do pH, que causa a desmineralização do dente, aumentando o risco de cárie. A falta de ferro, por exemplo, resulta em aftas, língua careca, feridas no canto da boca e queimação bucal. A falta de vitamina C, sangramento gengival, mobilidade dentária, retardo na cicatrização, alteração do paladar, tendência à cárie e doença periodental. A falta de cálcio, zinco, magnésio e das vitaminas D, B2, B3 e B12 também pode prejudiciar a saúde da boca. E é preciso deixar de comer algum alimento? Bom, existem alimentos melhores para o sorriso do que outros, mas não significa que seja preciso
eliminar totalmente o consumo de nenhum deles, ter uma alimentação equilibrada e escovação. E quais são os alimentos, os efeitos da alimentação na saúde bucal? Alguns alimentos ruins: álcool em excesso aumenta a desidratação bucal. O café, por exemplo, remove os esmaltes do dente, deixando porosos, fazendo com que fiquem amarelados também. Refrigerante: grandes quantidades de açúcar causa a desmineralização do dente dental, do esmalte dental, provocando posteriormente a cárie. Açúcar: grandes quantidades dessa substância provocam a queda do pH do dente, além de desmineralizar o esmalte e posteriormente as cáries. Alguns alimentos bons: gorduras boas, azeite extra virgem, castanha e abacates. Frutas como pera, maçã, laranja são considerados como alimentos detergentes. Alimentos fibrosos como legumes, frutas e verduras. Alimentos ricos em cálcio, capaz de elevarem o pH da boca e reduzir a exposição aos ácidos. Alimentos com vitamina A, alimentos com vitamina B e ferro. Alimentos com vitamina C, encontrada em frutas cítricas. Água também ajuda a eliminar detritos, ácidos e açúcares. E também mantém a cavidade oral da boca hidratada, diminuindo as chances do mau hálito também. Alimentos ricos em frutas, como cereais, frutas e leguminosas, ricos em fibras que promovem a autolimpeza dos dentes. Bom, por último, controlar a frequência da ingestão de alimentos doces. A ingestão de açúcares é a principal causadora de cáries nos dentes. Não é necessário eliminá-los por completo. Basta diminuir a frequência da ingestão e sempre lembrar de escovar os dentes após consumi-los. Manter uma dieta equilibrada para ajudar a deixar a boca e os dentes saudáveis. A vacina é a maneira mais eficaz de prevenção. Elas são produzidas no laboratório e têm como intuito de treinar o sistema imunológico contra diferentes tipos de infecções, já que estimulam a produção de anticorpos. Existem 2 tipos de vacina, dependendo de sua composição. A primeira delas é a vacina do micro-organismo atenuado, onde o micro-organismo responsável pela doença sofre diversos tipos de procedimentos no laboratório, fazendo com que ele fique enfraquecido. Então, quando a vacina é aplicada, não há o desenvolvimento da doença. E exemplos desse tipo de vacina é a da BCG, da tríplice viral e da catapora. A segunda é a vacina de micro-organismos inativos ou mortos, e nela contém micro-organismos ou fragmentos desses que não estão vivos, estimulando a resposta do corpo, como é o caso da vacina da hepatite. A produção das vacinas e a disponibilização delas para a população é feita por um processo complexo que depende de diversas etapas. Entre elas, as principais são: fase 1. A vacina é criada por fragmentos de micro-organismos ou agentes infecciosos inativos, mortos ou atenuados. Ela é aplicada em um pequeno grupo de pessoas, então é observada a reação do corpo e o desenvolvimento de efeitos colaterais. Esse processo leva em torno de 2 anos, e se tiver uma resposta satisfatória, a vacina passa para a segunda fase. Fase 2. É aplicada a vacina em um maior grupo de pessoas, por exemplo, 1.000 pessoas. E além de observar a reação do corpo e o desenvolvimento dos efeitos colaterais, é testado novas doses, a fim de achar a melhor dose com menos efeitos colaterais, mas que mesmo assim proteja todo mundo. Fase 3. Supondo que as outras 2 fases tiveram sucesso, então passa para a fase 3, onde é aplicado num grupo maior ainda de pessoas, como por exemplo 5.000 pessoas. Então observa se elas ficaram protegidas ou não. Mas, durante esse processo, é muito importante que a pessoa tenha todos os cuidados relacionados à proteção desse agente infeccioso. E como age a vacina? Bom, quando o indivíduo entra em contato com um antígeno, o organismo tende a produzir anticorpos para combatê-lo. Mas esse processo é muito lento e faz com que o indivíduo desenvolva essa doença.
E a intenção da vacina é fazer com que o nosso corpo tenha uma memória imunológica, ou seja, ao introduzir o antígeno morto ou enfraquecido, o nosso corpo já produz anticorpos e quando entrar em contato com esse agente infeccioso, já tem uma resposta imunológica e esse processo vai ser muito mais rápido. Agora, dúvidas frequentes sobre vacina. A vacina dura a vida toda? Em alguns casos, sim, a memória imunológica dura uma vida toda, mas em outros tem que fazer um reforço daquela vacina. A vacina pode ser administrada durante a gravidez? Sim, as grávidas são um grupo de risco, então devem tomar algumas vacinas, mas o médico deve analisar caso a caso. As vacinas causam desmaios? Não. Geralmente as pessoas desmaiam depois de tomar a vacina por ter medo de agulha ou então entrar em pânico ou sentir dor ou algo do tipo. As mulheres que estão em fase de amamentação podem tomar vacinas? Podem, inclusive é muito bom para que não transmita o vírus para o bebê. E as únicas vacinas que são contraindicadas para mulheres que estão amamentando é a da febre amarela e a da dengue. Pode tomar mais de uma vacina ao mesmo tempo? Sim. A administração de uma ou mais vacinas ao mesmo tempo não prejudica a saúde. O que são vacinas combinadas? São aquelas que protegem a pessoa de mais de um tipo de doença numa mesma injeção, que é o caso da tríplice viral. Uma das medidas mais importantes que podemos adotar para manter os dentes e a gengiva em ordem é com uma boa higiene bucal. A boca desempenha importantes funções que repercutem na saúde do nosso organismo. Além de exercer papel fundamental na fala, mastigação e respiração, a boca é a maior cavidade do corpo a ter contato com o meio ambiente, sendo a porta de entrada para bactérias e outros micro-organismos prejudiciais à saúde. Existem algumas medidas muito simples que cada um de nós podemos tomar para diminuir o risco de cárie, gengivite ou outros problemas bucais. Escovar bem os dentes no mínimo 3 vezes ao dia e usar fio dental. Ingerir alimentos balanceados. Usar produtos de higiene bucal que contenham flúor. Usar enxaguante bucal de preferência sem álcool. E agora falarei de alguns produtos e instrumentos e como utilizarmos corretamente para uma boa higiene bucal. A escova de dente. Ao adquirir a escova de dente, prefira as que tenham cerdas macias, as pontas polidas e arredondadas, a que melhor se adeque ao tamanho da sua boca e que consiga alcançar os últimos molares. É importante fazer a troca das escovas de dentes a cada 2 ou 3 meses, ou assim que você perceber que as cerdas estão gastas ou deformadas. O melhor local para guardar as escovas de dente é dentro de armários. Procure guardá-las sempre secas. Lugares fechados há menos chance de contaminação por bactérias que podem circular por um banheiro. O creme dental. No comércio existem diversas marcas de creme dental. Escolha aquele de sua preferência, mas prefira os cremes dentais que contenham flúor. Em cada escovação, você necessita de uma pequena quantidade de creme dental para realizar uma boa higienização dos dentes. Muito creme acaba fazendo muita espuma e prejudicando a limpeza dos dentes. O fio dental. O fio dental é de suma importância para a limpeza dos dentes, pois ele retira os restos de alimentos e acaba também eliminando as placas bacterianas que ficam entre os dentes. No mercado também existem diversas marcas de fio dentais. Procure aquele que melhor se adapta no formato dos seus dentes. A cada espaço entre os dentes, deve deslizá-los suavemente para não machucar as gengivas.
Recomenda-se sempre o uso de um novo e limpo. O uso do fio dental também deve ser feito sempre antes da escovação. Recomenda-se sempre depois de cada alimentação e antes de dormir. O raspador de língua. Esse instrumento é utilizado para a limpeza da língua. Muitas pessoas utilizam a escova de dente para esta função. Mas a vantagem do raspador de língua é que consegue tirar essa sujeira com maior facilidade e conserva por mais tempo a escova de dente, ficando menos infectada por bactérias. E por último, o enxaguante bucal, que é uma solução antisséptico e que contém flúor. Elimina bactérias causadoras de placas bacterianas, com consequência, a higienização da boca fica mais completa, prevenindo o aparecimento de cáries e combatendo o mau hálito. E é sempre indicado o enxaguante bucal sem álcool, pois o álcool pode danificar a mucosa bucal. Falamos em problemas causados por falta de higiene bucal, logo pensamos nas cáries, mau hálito, gengivite, tártaro e outras questões que atingem os dentes e as gengivas. No entanto, a má escovação pode causar ou agravar doenças em outras partes do corpo, comprometendo além da saúde bucal a saúde física como um todo. A limpeza inadequada e a falta do uso de fio dental favorecem a proliferação de bactérias que podem causar infecções e agravar lesões, como as provocadas por próteses e pontes mal ajustadas à boca. Essas condições aumentam o risco dessas bactérias caírem na corrente sanguínea e migrarem para outras áreas do organismo, causando doenças e complicações. A endocardite bacteriana acontece quando as bactérias que colonizam a boca caem na circulação sanguínea ao chegarem ao coração. Uma vez lá, elas provocam uma infecção nas válvulas e artérias cardíacas e nos tecidos que recobrem o órgão. Pneumonia e artrite reumática. Uma vez na corrente sanguínea, as bactérias da boca podem chegar a outros órgãos, como os pulmões e as articulações, causando infecções como a pneumonia e a artrite reumática. Como esses não são os lugares habituais dessas bactérias, elas não encontram resistência natural e, por isso, podem ser mais difíceis de serem tratadas nessas regiões. Parto prematuro. A elevação hormonal durante a gestação deixa a gengiva das mulheres grávidas mais suscetíveis a inflamações. Como muitas gestantes também têm dificuldades para manter uma higienização adequada devido às náuseas e enjoos, há um risco maior de desenvolver doenças periodontais. Diabetes. A diabetes aumenta a propensão para o desenvolvimento de doenças periodontais e inflamações nas gengivas, além de outros problemas de saúde bucal, como feridas, perda óssea e ao redor dos dentes e boca seca. Impotência. Homens com inflamações nas gengivas têm 3 vezes mais chance de terem problemas de ereção do que aqueles com gengivas saudáveis. O motivo do problema é a migração das bactérias bucais para as veias que irrigam o pênis, formando placas bacterianas que entopem, dificultando a ereção. Além disso, a periodontia bloqueia enzimas ENOS que atuam no processo de ereção.